Boa tarde. A indústria dos videojogos tem vindo a transformar-se numa das indústrias mais importantes e também mais promissoras em todo o mundo. Não é só a venda de jogos, são as competições online ou em espaços organizados que chegam a ser estádios com milhares de jogadores e que são transmitidos em direto. Os jogos digitais passaram a ser um grande mercado de trabalho para os programadores, mas também para muito mais gente vinda de outras áreas. O caso do design, por exemplo, e o caso da arquitetura. Ser jogador profissional também é possível. E Portugal? Que passos tem dado esta indústria? Vamos saber neste Sociedade Civil. Longe vai o tempo em que o velhinho canalizador era o grande herói dos jogos de computador. Hoje, esta é uma das mais valiosas indústrias de entretenimento do mundo. Dá emprego a milhares de designers e programadores e uma cota-parte deles também são portugueses. O pulso a esta criatividade nacional e perceber também como os próprios videojogos se podem tornar um emprego para muitos jogadores. Mais à frente recebemos a Associação Abraço para falar do Baile de Veneza, um evento que terá lugar no próximo dia 27 de setembro no Palácio da Bolsa, no Porto. Deixe-se ficar sintonizado no Sociedade Civil, porque este programa também é seu. Nunca se jogou tanto em Portugal e no mundo. Os videojogos transformaram-se numa indústria e num mercado de emprego. Para debater este fenómeno estão comigo esta tarde o Ivan Barroso, historiador de videojogos, com 2 livros editados sobre este tema, ambos já na 3ª edição. O Bruno Impact Moutinho, streamer português, do sucesso internacional. O António Pedro Lisboa, mais conhecido pelo Fintinhas, é especialista em esportes e responsável pela comunidade portuguesa League of Legends. E o Telmo Silva, que é presidente da associação Grow Up Gaming. Há cada vez mais profissionais a produzir jogos de vídeo, mas do lado do utilizador também crescem os jogadores profissionais. Depois, há milhares de espectadores que não jogam, mas que gostam de assistir ao espetáculo do jogo. Em que nível é que está Portugal neste tabuleiro digital? Os números não são de hoje, mas continuam a impressionar. Só nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, a venda de software, hardware e acessórios para videojogos atingiu mais de $1.000 milhões. Uma indústria de peso que compete com a indústria do cinema, numa fase em que a tecnologia já permite que cada jogador se sinta o protagonista de um thriller. Chegar a este nível de realismo exige dinheiro, muito dinheiro, orçamentos faraónicos que ainda não estarão ao alcance dos game designers lusos. Por cá, a produção de videojogos já não é tão virtual e há cada vez mais portugueses com ao sol neste território de bits e bytes. São poucos, é certo, mas começam a ser notados. Só entre 2010 e 2011 tinham sido criados 50 videojogos, o que equivaleria então a 40% de todos os jogos produzidos nos 25 anos anteriores. Um boom que, segundo o investigador Nelson Zagalo, também se explica pelo acesso facilitado de microempresas às grandes plataformas de distribuição como a Xbox, Sony, Nintendo e as lojas de apps móveis, Android, Apple ou Windows Phone. Apesar disso, muitos dizem que ainda é cedo para falarmos de uma indústria. Fala-se da falta de investimento, de formação, da necessidade de mais centros de investigação e de maior visibilidade. Mas se neste lado da barricada a indústria ainda vive a sua infância, no resto do mundo já há jogadores profissionais com estatuto de celebridades que entram numa espécie de videojogos olímpicos, com direito a patrocínios milionários. Em países como a Coreia do Sul, estes esportes já enchem estádios com mais de 66 mil lugares. Isto já para não falar de todos os fãs que seguem os campeonatos via streaming. Só em 2013 foram vistos mais de 2.400 milhões de horas de jogos online, nada distante das audiências de emissões de campeonatos de atletismo. Neste momento estamos longe de saber até onde nos levará o próximo nível destes campeonatos, mas pelo menos de uma coisa temos a certeza: podemos não saber bem qual será o caminho, mas o dinheiro está a passar por aqui e não faltarão vidas para continuar a fazer este jogo girar.
Vamos então mergulhar um pouco nesta indústria, a indústria dos videojogos, que tem cerca de 40 anos, 4 décadas, em Portugal, como já percebemos, ainda com muitos passos para dar, mas também com muita margem de progressão. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ivan Barroso, eu gostava de perceber qual foi a sua motivação. Eu sei que está na indústria ligada à indústria dos videojogos já há 8 anos, à volta disso, desde 2006. Mas porquê a motivação para escrever sobre isto e contar a história da indústria dos videojogos? Como qualquer outra pessoa que começa a trabalhar numa área, tem de ter paixão. Eu já tinha paixão. Claro que se pode dar sempre a desculpa de que comecei muito novo com esta área, porque eu lembro-me do mundo analógico, ou seja, um mundo que os brinquedos para crianças ainda eram peças de Lego, comboios, e depois apareceram os videojogos, que eram um passo à frente. E a partir daí nós vimos a evolução desta indústria ao longo dos tempos, e é fascinante. E eu comecei a notar que havia pouca memória desta indústria. As coisas estavam a andar um bocado esquecidas, os faraós portugueses, digamos assim, também andavam esquecidos entre o mundo, e eu comecei a ter uma postura mais direta, porque quando há um problema nós temos sempre 2 soluções: ou fazemos alguma coisa para ajudar a resolver esse problema, ou então fechamos os braços e dizemos, pronto, há um problema. Eu optei pela primeira e desde então tenho estado a trazer todas estas feras dos videojogos que é feito em Portugal, seja em game design, seja em comunicação social, seja streamers, seja youtubers, sejam os eventos, até do cosplay. Geralmente, quando as atividades são muito recentes, ou nós estamos ainda muito a executá-las, que é o caso dos videojogos, faz muito pouco a reflexão sobre isso, não é? Geralmente só passado muitos anos é que se começa a fazer a reflexão sobre isso. E neste caso acabou por fazer isso um bocadinho mais cedo, ir refletindo todo este fenómeno, não é? Que é muito recente. Sim, o fenómeno é recente, tem 4 décadas, sensivelmente quase 5, mais ou menos. Começou nos anos 70, a indústria comercial, pelo menos, já havia experiências anteriormente, mas nada que tivesse o impacto. E que começou depois onde? Onde é que ela arranca? Arranca nos Estados Unidos da América, porque é nos Estados Unidos da América onde estava a tecnologia de vanguarda, e também porque, graças ao conflito da Guerra Fria, em que os Estados Unidos da América precisavam de se manter à frente do Bloco Soviético, e começou a apostar em mais tecnologia, e até que chegou a uma parte que quem estava a fazer tecnologia estava já a fazer simulações de devastação nuclear, quase. E para se descontrair um bocadinho, começou a pôr, em vez de no computador estar a simular quantas pessoas é que iam morrer se caísse uma bomba em alguma cidade, começou-se antes a fazer: e se eu fizesse aqui um jogo só para descontrair um bocado? E isto foi passando depois em colegas que desafiam colegas para fazer outros jogos, e a indústria foi assim aos poucos, indo por aí fora. Depois as coisas começaram a aparecer nas universidades, as universidades tinham jovens tinham um certo espírito de rebeldia, como ainda hoje têm, começaram a fazer jogos mais intuitivos, a passá-los, até que finalmente, em 1968, Ralph Baron apresenta a Brown Box, que é a sua solução. O que é que uma televisão pode fazer sem ser ver televisão nela própria? Porque não meter aqui jogos? E em 72 consegue finalmente, com que a Magnavox produz em massa a primeira consola doméstica. Também em 72 aparece o Pong nas arcades, e finalmente, a meio da década de 70, começam a aparecer os computadores, que eram suficientemente pequenos, já não tinham o tamanho de marca frigorífica, nem o tamanho de uma arca congeladora, para estar na casa das pessoas. E quando chegam à casa das pessoas, os jovens pegam na coisa e dizem: o que é que eu faço com isto? Jogos. E a partir daí a indústria começa a andar para aí para frente. Nós cá em Portugal tivemos a situação do Spectrum, por exemplo, que tornou-se bastante importante para o desenvolvimento de alguma cultura de informática. Tivemos, por exemplo, os Timex Computers, que eram feitos na Costa da Caparica, que eram para ser vendidos depois nos Estados Unidos da América. Eram versões oficiais do Spectrum, que também ajudou a dinamizar a indústria informática cá em Portugal. E depois, nos anos 90, temos as plataformas multimédia, que se falava muito na altura, com a interatividade, o CD-ROM, a placa de som, e começamos aí a crescer também um bocado. No início do novo milénio, depois temos a internet, que se torna um veículo excelente para que os criadores de jogos comecem a falar uns com os outros, e a indústria também começa a dinamizar. E na última década, fruto das novas lojas digitais que têm facilitado imensa distribuição, Portugal tem tido um crescimento cada vez mais e maior. Não só em termos de fazer jogos, mas também de qual estes todos os convidados que temos aqui vão explicar que está a crescer em todos os pontos e cada vez mais exponencialmente. É uma história muito curta, de 40 anos, mas com uma evolução muito rápida, não é? As coisas podem ficar muito desatualizadas em 2, 3 anos. Bruno, Impact é o seu